Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula onde nós iremos aprender a encontrar domínios de diversas funções. Neste vídeo, estamos encontrando o domínio de 6 funções, passo a passo. Muita atenção aí. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Além de não perder os próximos conteúdos também, desde já, te convido a visitar nossa plataforma juliomomate.com. Lá você encontra manuais e alguns cursos online aí. Esses cursos vão te levar do nível 0 até o nível mais avançado, então, possível. Eu sou Júlio Momade e vamos então a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, temos sim 6 funções onde vamos encontrar o domínio de cada uma dessas funções. No final deste vídeo, você sim irá aprender a encontrar o domínio de existência dessas funções que nós temos aqui. Mas agora, antes de nós começarmos a encontrar o domínio de existência, vamos à parte teórica, onde eu vou explicar o passo a passo de que você irá fazer quando encontra este tipo de funções que nós temos aqui em tal lado. Veja só aqui então, a parte teórica, eu posso colocar aqui então um resumo teórico. Agora, primeiramente nós podemos começar com funções polinomiais. Funções polinomiais são do tipo f de x igual, posso colocar aqui então a n, x elevado, ou começo com a n ou a0, vamos colocar aqui o a0, x elevado aqui a n, mais o a1, x elevado, por exemplo, a n menos 1. Então, esse processo continua até chegarmos então no a0. Certo? Certo. Agora, quando nós encontramos esse tipo de função, até vou colocar aqui um exemplo prático, só para você poder entender. Quando nós encontramos, por exemplo, uma função f de x igual a, então, a 2x elevado aqui a 4, mais 1, por exemplo, essa função, quando você é pedido em todo domínio, terá que pensar da seguinte forma. Veja só aqui, então, o que seria o domínio primeiramente? Vamos colocar aqui ao lado. O domínio, na verdade, é um valor de x que faz com que a função exista. Agora, o domínio sempre iremos encontrar ou sempre iremos procurar o valor de x que faz com que aquela função ela aqui então exista. Como assim, Julie? Imagina então essa função. Nessa função, qual seria o valor de x de modo que essa função ela aqui exista? Na verdade, o x ela então pode pertencer ao conjunto dos números reais. Para qualquer x que eu for a colocar neste ponto aqui, essa função ela sempre vai existir. Veja só aqui então, um exemplo em que uma função exista seria desta natureza. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma função f de x, em que essa função, na verdade, é 1 sobre o x menos 1. Agora, imagine que então o x igual a então 1, eu coloco nesse ponto. Vamos calcular aí. O x igual a 1, eu teria aqui então o f de 1, não é? F de 1 sempre igual a então a 1 sobre 1 menos a então 1. Ou seja, o lugar de x naquela função, eu coloquei a então 1, neste ponto aqui. Certo? Certo. Agora, quando eu opero essa parte aqui, eu encontro 1 sobre 0. Então, 1 sobre 0, na verdade, para o conjunto dos números reais, não existe. Para o conjunto dos números reais, então não existe. Nós podemos colocar aqui, então. Essa função não existe para, então, o x igual a, então, a 1. Certo? Certo. Agora, quando é essa função, a função sempre vai existir. Vai existir para qualquer que seja o x, ainda que pertence ao conjunto de números reais. Com base nessa expressão, nós podemos concluir a seguinte propriedade. Veja só aqui então, eu posso colocar, por exemplo, aqui então o f de x. O f de x, não é? Vamos colocar aqui então. O f de x igual a 1, não, até posso colocar aqui então o b sobre a. Então, neste momento, nós temos aqui uma função em que essa função é composta por nosso então numerador e aqui então denominador. Agora, quando você encontra uma função desta natureza, tens que garantir com que o valor de a, que é o nosso denominador, ela que nunca pode ser igual a 0. Ou seja, o a deve ser aqui então diferente a de 0. Mas o b pode pertencer aos números reais, números então reais. Ou seja, o a, assim como o b, pertence aos números reais, mas devemos tomar cuidado que o b, ou seja, o a, nunca pode ser igual aqui então a 0, para que essa função aqui então exista. Certo? Certo. Agora, vamos passar só um pouquinho, para aqui tá bom. Então, veja só aqui então. Também nós temos diversas situações em que podemos encontrar uma função que envolve raízes. Certo? Certo. Veja só aqui então. Tenho aqui f de x, em que essa função é raiz quadrada aqui, por exemplo, de x. Agora, raiz quadrada aqui de x. Então, para que essa função aqui exista, isso implica o quê? Implica que devemos sempre verificar o valor então do nosso índice. Agora, neste caso, o índice aqui então dessa radical, ela aqui tem 2. Mas tem situações em que nós podemos generalizar.
Veja só aqui então, f de x igual a então a n. Aqui dentro do radical, não é? Aqui no radicando, eu posso colocar então o valor b. Certo? Certo. Agora, nessa situação, sempre devemos verificar aí então o índice. Quando este índice é um número, aí então é um número ímpar, então o valor que está aqui dentro da raiz, que é o nosso b, pode pertencer aos números reais. Pode pertencer aos números reais. Mas tomemos atenção, porque o b, não é? O valor que eu designei aqui, pode ser também uma fração, como nós temos aqui, não é? Essa função que nós temos aqui dentro. Até para generalizar, vamos colocar aqui uma função. Vamos colocar aqui uma função. Eu posso colocar da seguinte forma. Exatamente assim. Agora, imagine que eu coloque, por exemplo, aí está f de x. Aqui está f de x. Agora, esse f de x, que eu tinha colocado como sendo b, uma função qualquer. Então, aquela função que é f de x pode pertencer aos números reais, mas tomemos atenção. O f de x que nós temos aqui dentro pode ser aqui uma função fracionária desta natureza, aí sim devemos obedecer essas regras, ou pode ser um número, ou pode ser uma função polinomial desta natureza, aí devemos dizer que pertence a números reais, não é? Então, aqui não terá nenhuma restrição. Mas agora, tem situações onde o valor de n, ele aqui tem o número então par. O n aqui tem par. Então, quando o n é um número par, devemos garantir com que a função que nós temos ali dentro, que é f de x, ela aqui então seja o quê? Seja sempre aqui maior ou igual a zero. Por que isso, Julie? Porque, imagina só, tem uma situação que eu posso colocar, por exemplo, raiz quadrada não é? De 4. Raiz quadrada de 4, veja só aqui então, aqui dentro nós temos alguma função polinomial, em que essa função, na verdade, é o número 4 aí. Agora, nessas condições, eu posso dizer que essa raiz, ela aqui então existe. Essa raiz, ela aqui então existe. Mas agora, se eu colocasse, por exemplo, raiz de menos 4, aí sim não iria existir. Então, posso colocar que essa raiz, ela aqui então não existe. Ou seja, quando aqui tem negativo, aqui dentro, a raiz quadrada não existe. Mas quando aqui então ela aqui é positivo, aqui então existe. Mas devemos verificar que o nosso índice, não é? Esse nosso índice, seja aqui então, número par ou ímpar. Por exemplo, nessas condições que eu acabei de apresentar aqui, o índice aqui então pode tomar valores, como sendo aqui então 2, 4, 6, 8, por aí vai. Por aí vai. Então, quando o índice toma esses valores que eu tenho aqui então 4, 2, 6, 8, sempre devemos verificar com que a função que está aqui dentro, ela aqui então seja positiva. Mas agora, quando então o índice, não é? É o número ímpar. Número ímpar, por exemplo, o quê? Vamos colocar aqui então o exemplo de números ímpar, não é? Senão, pode existir pessoas aí que vão se confundir. Números ímpar, por exemplo, posso colocar aqui então o 3, não é? O 3, 5, aí então 7, por aí vai. Por aí vai. Agora, por que eu não comecei no 1? Não comecei no 1 por causa de que raiz quadrada, não é? Ou raiz, não é? O índice sempre deve ser aquele número maior ou igual a 0. Aquele n maior ou igual a 0, sim, mas maior ou igual a 2, não 0, não é? O 0 sim, mas maior ou igual a 2. Então, por isso eu comecei aqui no 3, não no 1. Então, nessas condições, já temos aqui então verificando. Quando o índice aqui é par, verificamos nessa situação. Quando o índice aqui então é ímpar, estamos aqui. Quando é par, estamos aqui. Perfeito? Perfeito. Mas agora, também podemos encontrar outras situações. Nós podemos encontrar, por exemplo, funções logarítmicas, logaritmo, por exemplo, de A, aqui está na B. Quando temos essa situação que é uma função logarítmica, devemos garantir com que, então, o seu logaritmando, não é? Deve ser com um número maior ou igual a então, ou seja, maior que 0, não é? Positivo aí. Agora, no lugar de B, que é a nossa base, deve ser aqui também aqui maior que 0, mas, por sua vez, deve ser aqui então diferente de 1. A base nunca pode ser igual então, a 1, quando temos então logaritmo. E aqui então diversos casos podem aparecer por aí vai. Nós temos no mundo, não é? Diversos casos de funções aí. Então, eu não vou conseguir colocar todo tipo aqui, mas quando eu for encontrar o mais básico, já temos aqui ao lado, certo? Certo. Veja só aqui o nosso primeiro exemplo. Nós queremos encontrar aqui o domínio dessa função. É o seguinte, como eu disse, o domínio
é o número x, não é? Nós queremos aqui então o x. Agora, esse x deve ser um x tal que o mesmo x, não é? Ele aqui então não viola as regras dessa função. Eu poderia colocar aqui então mais, certo? Certo. Agora, nessa situação, nós estamos esperando aqui uma função polinomial. Uma função aqui então polinomial. Agora, em funções polinomiais, do segundo grau, terceiro, quarto, por aí vai. Nesse tipo de funções, na verdade, o domínio sempre será número reais. Então, nós podemos colocar aqui o domínio sempre será número aqui então reais. Exatamente assim. Ou pela forma aqui então genérica, por exemplo, posso fazer o seguinte. O domínio, não é, daquela função f, não é um x que pertence aos números reais. Por quê? Porque estamos esperando aqui uma função polinomial. Qualquer que seja aqui está polinômio, da forma, não é, o f de x igual a x elevado, não é, o a0, x elevado a quinta n, mais aqui então o a1, x elevado a quinta n menos 1, até aí então, até o a0. Então, este tipo de função, o seu domínio é sempre então x que pertence aos números então reais. Tudo bem? Naquela situação, na verdade, o domínio não é sempre os números reais. Não importa. Qualquer que seja uma função polinomial, do primeiro grau, do segundo, do terceiro, por aí vai. Então, nós podemos dizer o domínio são todos os números reais. Veja só aqui então, eu tenho aqui uma função em que essa função, na verdade, é uma função fracionária. Se uma função polinomial, visto como polinômio, mas esse tipo de polinômio aqui é uma função, ou seja, é um polinômio aqui então fracionário. Quando a classificação, não é? Quando a classificação desse tipo de função seria uma função, não é? Seria uma expressão então algébrica, nesse caso, então racional mais fracionária. Expressão algébrica racional fracionária. Agora, quando nós temos uma função, uma expressão algébrica racional fracionária, devemos verificar então o seu denominador. Veja só que temos aqui então f de x, não é? O f de x igual a 1 sobre o 4 menos x então ao quadrado. Agora, veja aqui está para cima. Mais para cima, como nós temos ali, a função está tudo ok. Aqui, ela aqui está na nenhuma regra, visto que é 1. Mas agora, o que nós temos aqui está mais para baixo, devemos garantir com que essa função não é, seja aqui está diferente de zero, visto que aqui embaixo temos aqui um polinômio. Então, veja só aqui então. Como eu acabei de explicar, uma função f de x, o f de x igual a sobre aqui então b, devemos garantir com que o b seja aqui então diferente de zero. Ou seja, esta parte daqui deve ser o que? Diferente de zero. Nós teremos aí então que o 4 menos aí então x ao quadrado deve ser diferente de zero. Então nós podemos resolver aí então essa expressão. Em que muitos casos, também outro livro didático, sempre representa-se assim, não é? Nós podemos colocar assim, o domínio da função é um x que pertence aos números reais, tal que, não é? Tal que, posso colocar entre esse traço, tal que, ou simplesmente menos o polinômio que nós temos aqui então, aqui embaixo, mas igualado a zero. Ou seja, menos aquela expressão que nós temos aqui embaixo, que é 4 menos x ao quadrado, mais igualado então a zero. Esse traço que eu coloquei aqui, ele é quem tem de menos. Ali então é uma subtração. Posso colocar aqui então uma subtração. Então, alguns livros didáticos também você pode encontrar nesta forma assim. Veja só aqui então. Veja só aqui então. Primeiramente eu posso resolver essa expressão, não é? Vamos resolver essa expressão. Eu posso passar este para lá, ficamos com 4 igual a x ao quadrado. Agora, vamos passar este 2 para lá. Vai aqui então, vai em forma de raiz quadrada, não é? Subimos desta parte aí. Ficamos nesse caso aqui então com x igual a raiz quadrada aí então de 4. Atenção, quando eu passo, por exemplo, aqui um número par para outro membro, vai em forma de mais ou menos, certo? Certo. Agora, o x será igual a mais ou menos então 2. Ou seja, nós temos aqui então um x1, esse x1 é igual a 2, temos aqui então outro x2 igual a, então, a menos 2. Então, o seu domínio dessa expressão, o domínio da função f, deve ser aqui então x que pertence aos números reais, não é? Números reais, tal que, ou simplesmente, menos, colocamos assim, ou simplesmente esse símbolo, atenção,
Estou a tentar representar aqui então, de muitas formas, só para não poder então, ter dúvida. Eu também posso colocar aqui, por exemplo, menos o quê? Menos essas raízes. Porque são essas raízes que zeram então, o nosso denominador. Nós queremos com que esse nosso denominador aqui não seja zero. Logo, menos os valores que zeram o nosso denominador. Logo, eu posso colocar então aqui menos 2, aqui então 2. Exatamente assim. Seria a mesma coisa, por exemplo, resolver essa expressão aqui. Nós teríamos aqui então, teríamos também com o domínio ali. Então, vamos colocar mais ou menos ali. Não é? Aqui ficamos com o domínio da função f. Seria aqui então x, que pertence aos números reais. Não é? Menos um conjunto, em que esse conjunto aí, então é composto por menos 2 aí, então, e 2. Atenção, esta parte aqui então é diferente, não é? Diferente aí. Ou seja, são números reais diferentes desses dois números aí. Agora, esta representação, assim como essa representação, e diversos outros tipos de representações são válidas. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, um x pertence nesse caso de menos infinito até mais infinito, não é? Até mais infinito, diferente aí então de menos 2 até 2. Então, o seu examinador, ele aqui pode representar desta forma, não tem problema, ou desta forma, não tem problema, ou desta forma. E diversas outras formas por aí vai. Mais ou menos assim. Vamos também encontrar o domínio dessa expressão. Atenção! Como nós sabemos, o domínio de uma expressão são valores de x que faz com que essa função, nesse caso, exista. Então, pela característica da função, nós temos aqui então um radical. Neste radical, esta parte aqui nós temos o quê? Aqui temos 2. Raiz quadrada, temos o 2 aqui está imputido. Não precisamos escrever este 2 que nós temos aqui. Agora, nessas condições, como você viu lá, não é? Como você viu, uma função f de x igual a raiz quadrada aqui então, de get x, não é? Em que aqui dentro temos, nesse caso, uma função, e aqui o símbolo, ou seja, o valor que nós temos aqui é com valor par, em que nesse caso aqui tem 2, devemos garantir com que a função que nós temos aqui dentro, não é? O get x seja aqui sempre maior ou igual a 0. Exatamente aí então assim. Agora, vamos levar esta parte aqui, dizer que deve ser aqui então maior ou igual a 0. Somente isso. Veja só aqui então. Veja só aqui então. Ficamos ali então com 1. O menos o x, o módulo de x não é maior ou igual a 0. Então, em resumo, nesta função caímos apenas na resolução dessa expressão que nós temos aqui. Em que essa expressão, na verdade, é uma equação. Uma equação então modular. Se você não viu, não é, as aulas de equação modular, pode acompanhar no canal, certo? Certo. Agora, eu posso passar, por exemplo, esta parte daqui para esse outro membro, vai entrar positivo. Vamos passar então toda essa parte aqui, não é? Para este membro, vai aqui então o quê? Positivo, vai entrar positivo. Ficaremos aqui nessa situação. Teremos então com módulo, não é? Ficamos ali então com módulo de x menor ou igual a então. Eu não sei se consigo perceber. Veja só aqui então. Quando eu passo esta parte aqui, não é? Este menos módulo de x vai para esta daqui, então vai positivo ali, então ficamos com o módulo de x. Mas o sinal de desigualdade, ele aqui então olhou para onde? Olhou aqui então no 1. Por isso, quando eu coloco desta forma, temos que garantir com que o sinal de desigualdade que nós temos aqui, então, olha então no 1, como nós temos aqui, certo? Certo. Agora, resolver essa expressão ou resolver essa equação se resume simplesmente, eu, por exemplo, vou traçar aqui uma reta de números reais, em que nessa reta, aqui eu posso colocar então menos 1, aqui então 1, certo? Certo. Como nessa expressão, nós temos aqui então um módulo, em que esse módulo, ela é menor ou igual a então 1. Isso quer dizer que vamos levar em consideração apenas os valores que estão entre então o quê? Entre então o menos 1 e 1. Agora, se fosse que aqui era maior ou igual a 1, nós iríamos levar em consideração os valores que estão neste lado, certo? Certo. Agora, neste momento, eu posso dizer que a nossa solução se localiza neste intervalo, mas devemos garantir com que esse intervalo esteja fechado, visto que aqui temos menor ou igual. Temos aqui o sinal de igual. Automaticamente aqui então fica fechado e aqui também fica fechado.
Certo? Certo. Agora, vamos tirar a nossa solução. A solução ficaria o seguinte. O domínio da função f, não é? É um x que pertence ao intervalo do que nós temos aqui. O intervalo está fechado no -1 até entrar no 1. Exatamente assim. Agora, o x pertence, nesse caso, neste intervalo aqui. Assim, já demos solução. Ou também, podemos encontrar outra forma de colocar essa solução. Então, o x pode pertencer, então, aqui, o quê? Aos números reais, menos o quê? Menos, nesse caso, este lado e este lado, não é? Menos ali, então, menos o intervalo fechado, mas acho que ninguém representa dessa forma, mas é válido. Por exemplo, o intervalo aqui, então, é aberto, não é? No menos infinito até -1. Aqui também aberto, união, aberto aqui, então, de 1 até mais infinito. Também poderia representar dessa forma aqui, não tem problema, não é? Quando eu retiro, por exemplo, este lado, ficamos apenas aqui no meio. Esta forma, assim como esta forma, e outras formas por aí vai, pode ser, nesse caso, então, válida a sua representação. Mas acredito mais comum, você nas opções pode encontrar desta forma, então, assim. A forma de representação desse domínio, não é? Independentemente, ou seja, você tem que ficar, nesse caso, apto de ter várias formas de representar então o domínio, certo? Certo, porque nas opções de um teste de múltipla escolha pode aparecer de diferentes formas, por isso que é muito importante resolver os testes anteriores, verem que forma eles gostam de resolver ou eles gostam de representar, além de ver a forma que eles gostam de representar, também aprender a representar diversas formas aí, para que assim não fique limitado. Vamos então para o nosso número 4. Assim passaremos também no número 4, número 5, número 6 e terminaremos esta aula com chave de ouro. Vamos a isso. Bem, no número 4 temos uma expressão que pode parecer então bem assustadora aí, mas não tem nada aqui. Veja só aqui então, temos aqui uma função, em que essa função temos aqui uma raiz, outra raiz, por aí vai. Ou seja, quando nós temos aqui uma função em que está dividido aqui então por umas somas por aí vai, ou divisões por aí vai, o que nós podemos entender é o seguinte: o domínio de uma expressão, ela sempre deve ser o quê? Deve obedecer esta parte, deve ser o número x, que obedeça, por exemplo, a parte 1, vamos colocar nesse caso a parte 1, e a parte 2, e por sua vez a parte aqui então 3, e por sua vez também a parte então 4. Ou seja, deve ser aqui uma expressão, ou deve ser um número x, que obedeça a então todas essas partes que nós temos aqui. Para que isso então seja garantido, basta então fazer aqui a interseção. O x deve obedecer, por exemplo, essa parte, e aqui tem uma interseção, e esta parte, e por sua vez, esta parte, e aqui também esta parte, aí assim. Agora, veja só aqui então, vamos começar retirando o domínio da parte 1. Então, na parte 1, nós temos aqui então um radical, com certeza. Neste radical, aqui temos um número par. Automaticamente, o que nós temos aqui dentro deve ser o que? Positivo ou igual a 0. Então, eu posso colocar assim, o x menos 1 deve ser aqui então maior ou igual a 0. Agora, temos então o 2 multiplicado por esta parte aqui. Mas agora, o 2 aqui então não nos interessa. O que nos interessa, na verdade, é esta parte aqui. Automaticamente, devemos olhar aqui então na raiz, visto que essa expressão está dentro aqui então do radical. Agora, nesta parte aqui nós temos então o 2. O 2 é um número par. Logo, na parte 2, vamos colocar aqui então a parte 2. Na parte 2, o x, 1 menos x, deve ser aqui também maior ou igual a 0. Agora, vamos para a parte 3. A parte 3 também, aqui temos o quê? Aqui temos o 2, não é? Agora, aqui poderia ser o 6, tanto faz aí. O 6, 8, por aí vai. Tá? Se aqui o número par, esta parte que nós temos aqui dentro deve ser aqui maior ou igual a 0. Então, a parte 3, temos que colocar então x ao quadrado, mais 1 maior ou igual a 0. Agora, esta parte aqui também, devemos analisar. Veja só aqui então, quando nós temos também aqui então o número aqui então ímpar, aqui poderia ser 5, 7, 9, 11, por aí vai. Mas, quando nós temos aqui o número ímpar, e aqui dentro um polinômio, automaticamente esse polinômio aqui então, pode pertencer aos números reais. Não violará aqui nenhuma regra, certo? Certo.
Agora, vamos resolver esta parte e fazer aqui a interseção. Ou seja, na parte 4 podemos colocar aqui a parte 4, o x deve pertencer com números reais. Resolvemos. Então, vamos para a parte 1. A parte 1 temos o seguinte. Veja só aqui então. Nesta parte 1, basta colocar então x maior ou igual a 1. Esta parte daqui, vamos colocar aqui então x menor ou igual a 1. Por quê? Quando eu passo este daqui para lá, vai aqui estar positivo, não é? Eu estou a passar aqui então menos 1 para este lado. Quando eu passo menos este lado, o sinal aqui então fica a olhar para o lado aqui então de 1. Por isso que então x deve ser aqui então menor ou igual a 1. Agora, veja só aqui então, quando você analisar bem essa expressão, que o x ao quadrado mais 1 maior ou igual a 0, esta é uma equação, esta é uma equação, não é uma equação de segundo grau. Tá? Nessa equação de segundo grau, nós iremos resolver. Veja só aqui então, eu posso igualar aqui então a 0, o x ao quadrado mais 1, vamos igualar a 0, o x ao quadrado é igual aqui então a menos 1, logo, quando eu passo isso aqui para lá, ficamos com x, será igual aqui então a mais ou menos, não é? Mais ou menos raiz de menos 1. Então, x mais ou menos raiz de menos 1, na verdade, ela aqui então não existe aos números reais. Mas não existir não implica não ter solução desta equação. Por quê? No nosso gráfico, eu terei a seguinte forma. Vamos colocar com o nosso gráfico. Neste gráfico, não irá cortar no eixo de x, visto que onde corta são raízes. Aqui não temos raízes. Mas, como essa expressão que nós temos aqui, o nosso valor de a que nós temos aqui, ela aqui tem maior que 0. Automaticamente, nós teremos que colocar a concavidade voltada para cima. Exatamente então assim. Agora, nós queremos valores que são positivos ou iguais a 0. Iguais a 0 não temos, mas positivo nós temos, que são todos os valores que nós teremos aqui. Ou seja, a solução desta parte aqui será que então x que pertence aos números reais mais positivo. Certo? Certo. É positivo, exatamente. Número reais positivo. Positivo não incluindo 0. Então, já temos esta solução. O que falta é fazer o quê? A interseção dessas soluções que nós temos aqui. Veja só aqui então, vamos colocar como interseção. Nessa interseção acontece aqui então algo super interessante. Algo mesmo super interessante. Como assim, Julie? Veja só aqui então, vou colocar aqui então uma reta, em que essa reta aqui são de números reais. Começamos aqui então na solução 1. A solução disse que o x ele aqui é maior ou igual a 1. Vamos colocar aqui então x1 maior ou igual. Maior ou igual é para o lado aqui então direito. Vamos colocar aqui então à direita. Então, esta parte aqui pertence à solução 1. Agora, veja só aqui então na solução 2. Na solução 2, nós temos a seguinte situação. Temos que o x é menor ou igual a 1. Vamos colocar exatamente assim. Mas aqui pintamos, aqui também pintamos. Atenção, aqui também pintamos. Agora, aqui também pintamos porque é menor ou igual. Temos aqui então igual, por isso nós pintamos aqui. Então, para lá, nós teríamos que então, a solução 2 está nesse intervalo. Solução então 2. Agora, vamos para a solução 3, 4, por aí vai. Atenção. Então, a solução 3, nesse caso, disse que são números reais positivos. Número reais positivo é toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui. Reais positivo. Até poderia traçar aqui então uma reta vermelha, não é? Vamos colocar com uma reta vermelha que pertence na verdade a toda a reta. Tá? Esta aqui seria solução a então 3. Agora, vamos para a solução 5. Na solução 5 também é simples de representar. Basta colocar o seguinte caso. Então, também aqui números reais, simplesmente, não é? Números reais, positivo assim como negativo. Mas agora, só que nessa solução que eu coloquei aqui, essa solução 5, o número deve ser positivo. Suponhamos que aqui está saia 0, aqui está saia a nossa origem. Logo, nesta parte aqui não poderia existir essa função, não é? Aqui não pode existir, visto que deve ser positivo. Então, terminaríamos exatamente aí, então, aqui. Aqui não pode incluir o 0, aqui está intervalo aberto. Ali. Agora, para a solução 4, né, que é número reais, esta aqui sim, esta aqui então passaria toda essa reta aqui. Lado positivo assim como lado negativo. Então, vamos encontrar aqui então a interseção. Para encontrar a interseção é simples.
A interação são valores que pertencem em todas as funções, não é? Todas aquelas três funções. Como assim, Julinho? Veja só aqui então. A interseção são valores que vai corresponder o quê? A todos os valores juntos, tá? Uma dica, a interseção na verdade, basta você traçar, por exemplo, uma reta. Se por acaso cruzar as três funções, aí tem interseção. Por exemplo, neste ponto aqui não cruza as quatro funções, não? Eles são quatro. Logo, porque resta esse lado aqui. Então, na interseção. Se nós formos entender, a única interseção que nós podemos ocorrer aqui então será neste ponto aqui, onde toda a reta então se cruza. Logo, o nosso domínio, não é? O domínio daquela função de f de x é o número x que pertence ou que será igual, nesse caso, a então a 1. É um conjunto unitário então de uma unidade, certo? Certo. Então, é dessa forma que nós podemos então analisar essa expressão. Veja só aqui então, vamos descer um pouquinho só, assim tá bom. Então, nessa função que nós temos aqui também, nós podemos analisar então o domínio. Para nós encontrarmos o domínio, devemos saber de que funções logarítmicas, não é? Uma função logarítmica, temos então o a, aqui então o b. Agora, o valor de a, nós chamamos aqui então de logaritmando. O logaritmando que o a deve ser sempre maior que zero. Enquanto que o valor de b deve ser aqui também maior que zero e, por sua vez, o b deve ser aqui também diferente a então de 1. Agora, se obedece essas regras, tudo bem. Mas agora, ali que nós temos ao lado é uma função logarítmica, em que a base, na verdade, é 10. Toda essa expressão que nós temos aqui, essa aqui está no logaritmando, certo? Certo. Ou seja, uma função logarítmica da base 10. E aqui temos essa função. Ali temos aquela função que é f de x. Certo? Certo. Agora, o que nós podemos garantir é de que a função f de x seja aqui então maior que zero. Ou seja, esta parte aqui deve ser aqui então o quê? Maior que zero. Porque quando eu escrevo aqui então LG, não é? LG na verdade, representa uma função logarítmica da base 10. Certo? Certo. Agora, vamos resolver essa expressão. Veja só aqui então, vamos colocar aqui. Vamos copiar aqui novamente. Nós ficamos com x então ao cubo menos o 3x mais 2. Dividido, nesse caso, por quê? Por x mais 1. Agora, vamos resolver. O que nós temos aqui é uma inequação, não é? Quando eu coloco, por exemplo, maior ou igual a zero. Esta aqui é uma inequação, nesse caso, quociente. Uma inequação quociente. A inequação quociente, a estratégia é o seguinte, é dividir em parte, por exemplo. Eu posso levar esta parte que nós temos aqui em cima, chamarmos aqui de hx, e levar esta parte que eu tenho aqui embaixo, chamarmos, por exemplo, de getx, e resolvermos essa expressão. Ou seja, encontrar o sinal desta parte, o sinal desta parte. Depois fazemos aqui a divisão desses sinais. A divisão do sinal da função h e o sinal da divisão g deve ser aqui sempre maior ou igual a zero. Como assim, Júlio? Veja só aqui então. E também, por outro lado, também, antes de nós avançarmos aqui, vale lembrar que o que nós temos aqui então no nosso denominador deve ser o que aqui? Diferente de zero. Diferente então de zero. Vamos analisar e incluir também esta parte aqui. Não se esqueça. Certo? Certo. Agora, vamos aqui então essa parte. Ali temos alguma função h de x, em que a função h de x, uma função bonita, h de x, sendo igual a x então ao cubo, menos 3x mais 2. Agora, para encontrar o sinal dessa função, obrigatoriamente, eu teria que encontrar aqui então o zero, não é? A forma mais simples aqui de encontrar o sinal dessa função é encontrar o zero. Como assim, Julinho? Veja só aqui então. Para encontrar o zero, basta levar aquela expressão que é h de x igual a zero. h de x, nesse caso aí, então, igual a zero. Então, vamos encontrar a raiz dessa função. Essa função é uma função cúbica. Função cúbica. Já aprendeu como é que se resume uma função cúbica, não é? Uma das estratégias, por exemplo, é encontrar os divisores, não é? É encontrar o divisor de 2. Porquanto o divisor de 2, em muitos casos, será a solução dessa função. Ou seja, será o zero dessa função. Veja só aqui então. Eu vou ter que colocar aqui então divisor de 2. Divisor de 2. Divisor de 2, eu posso colocar, por exemplo, 1, menos 1, o 2, menos 2. Esse daqui são o único divisor de 2, não é? Agora, vamos testar aqui então por 1. Ao propósito é encontrar a primeira raiz.
Tá, colocando aqui então 1 nessa parte aqui, para ver se dá 0, ficamos com 1 igual a 1 menos 3 vezes 1 mais 2. Em que esse resultado aqui está igual a 0. Uau, demos sorte, não é? O 1 era aqui tem a solução. Para tal, vamos aplicar aqui o fine para encontrar as outras soluções. Vamos colocar assim. Então, uma das raízes que nós encontramos que é 1, vamos colocar aqui, certo? Certo. Agora, este lado não iremos colocar este polinômio, mas de forma completa, porque esse polinômio aqui está incompleto. Vamos completar este lado, certo? Certo. Veja só aqui então, ali de forma completa este polinômio, ficaremos com h de x igual a x então ao cubo, mais 0x elevado a 2, menos 3x e mais 2. Completamos esta parte aqui, não é? Esta parte aqui. Agora, aqui vamos colocar então os coeficientes deste polinômio aqui está completo. Aqui temos coeficiente 1, vamos colocar aqui então 1. A seguir é 0, vamos colocar aqui então 0. Logo a seguir aqui tem menos 3, vamos colocar aqui então menos 3. E por fim vamos colocar 2. Eu posso colocar então 2. Agora vamos baixar vamos baixar então esse 1 aqui, exatamente assim. 1 vezes 1 é igual, nesse caso aqui então 1. Quando eu baixo aqui, regra de Ruffini, não é? Já deve saber. Se não sabe, veja no canal, pesquisa a regra de Ruffini, Júlio Momad. Temos aqui então Ruffini, não é? Ruffini, aí nesse caso Júlio Momad. Agora, baixamos então este 1. Este 1 teremos que multiplicar com este aqui, não é? E por sua vez somarmos aí então com 0. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Somamos daqui então com 0, ficamos com 1. Então, 1 vezes 1 é igual a aqui então. O processo continua. Leva esse também, multiplica com este, depois soma aqui então a então menos 3. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Somado aqui então com menos 3 é igual, nesse caso aqui então, a menos 2. Agora, este menos 2 vezes 1, somado com este aqui também, é igual a 0. Então, isso quer dizer assim, na forma fatorada, não é, deste polinômio, resultaria que em x menos esta parte aqui, não é, menos 1, multiplicado por um polinômio, mas de ordem menos 1, não é, em relação a esta parte aqui. Se aqui era 3, o polinômio a seguir, usando esses coeficientes, ficará aqui então 2. Logo começamos aqui com x ao quadrado, vai para aqui, ficamos com mais 1x, vai para este lado, ficamos aqui então com menos 2. Igualamos então a 0. Automaticamente esta parte aqui ficamos com x, ou seja, vamos aplicar aqui então a lei de anulamento do produto. O produto de dois números, de modo que o resultado seja igual a 0, isso quer dizer que esta parte aqui, ela aqui é 0, ou simplesmente esta parte aqui então, ela aqui então é 0. Ficamos com que aqui então, o x menos 1 é igual a 0, ou x ao quadrado mais x menos 2 é igual a então a 0. Atenção, resolvendo essa expressão, aplica então a básica, por aí vai, que a delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é? Você encontra uma solução desta parte aqui, como sendo aqui então x igual a 1, outro x igual, acho que é 2, não é? É menos 2. Deixa eu conferir aqui. Resolver essa expressão, na verdade, não é uma coisa complicada, não é? Não vamos perder tempo ensinando coisas que estão aqui no canal, que é nesse caso, aí então resolver essa equação quadrática. Se não sabe, pesquisa aí então aqui no YouTube. Resolução de equações quadradas, cheio de vídeos por aí, tá? Certo? Certo. Agora, sendo assim, já temos essas soluções. E quando eu passo, por exemplo, esse para lá, ficamos com x igual a então a 1. Então, já temos essa solução, esta e esta. Mas agora, o conjunto de solução simplesmente será composto aqui então apenas só por dois números, visto que essa solução é igual a esta aqui. No conjunto de solução nós vamos repetir também. Nós vamos repetir. Então, a solução daquela expressão, os zeros, ficamos aqui então com x igual a então aqui a menos 2 e 1. Agora, com isso, podemos guardar aqui então ao lado. Então, vamos resolver agora essa expressão aqui. Vou até colocar aqui então ao lado, só para vocês poderem entender. Veja só aqui então. Vamos achar o zero daquela expressão, em que a expressão nesse caso aqui tem de x igual a x mais 1. O zero dessa expressão é a mesma coisa, por exemplo, igualar aqui está a 0, não é? Vamos igualar a 0, logo x é igual a então menos 1. Tá? Já temos aqui uma solução desta parte aqui, ainda é menos 1. Agora, mais para baixo, vamos montar agora. Vamos montar o conjunto solução. Eu teria que colocar exatamente assim, vamos colocar aqui então assim. Vamos colocar a primeira linha, representará que a função g, outra linha representará a função
a função, nesse caso, veja só aqui então. Essa função é uma função h, nós podemos colocar aqui então, na primeira linha, a função h de x. Agora, a seguir a função g, não é? Vamos colocar aqui então o sinal de g de x. G de x. Atenção, o que eu estou a tentar dizer aqui então, aqui vamos representar o sinal. Vamos colocar então o sinal dessas expressões. Aqui também vamos colocar aqui então o sinal. Veja só aqui então. Para eu colocar o sinal, vamos colocar os zeros primeiramente. Começamos, por exemplo, menos 2. Vamos colocar aqui então menos 2. E aqui temos 1. E por sua vez, o zero da função g, é menos 1. Este aqui. Então vamos colocar aqui então menos 1. Menos 1 é na disposição desta parte aqui, eu poderia colocar mais ou menos aqui no meio. Atenção, obedeça a ordem aqui então, desses números. Não é para você colocar de qualquer jeito aqui. Começamos com menos 1, que fica mais à esquerda, e a seguir aqui tem menos 1, e por fim, aí então 1. Agora, esta parte aqui é que vai ficar então nossas soluções. Soluções. Ou seja, simplesmente a divisão, não é? Entre h, a divisão entre os sinais de h, por aqui então g de x. Esta parte aqui vai corresponder às soluções. Agora, veja só aqui então, eu posso baixar, por exemplo, vamos colocar aí então o menos 2, aqui vamos colocar nesse caso aí então menos 1, aqui vamos colocar aí então o 1. Agora, vamos analisar o sinal. Para os valores que estão abaixo aqui então de menos 2, por exemplo, menos 3, qual seria o sinal daquela função que eu tenho aqui em cima? Veja só aqui então. Para o valor aqui então que é menos 2, aqui, até vou ter que libertar aqui um espaço. Vamos libertar aqui então espaço, só para podermos analisar. Está muito bagunçado aqui. Veja só aqui então. Para nesse caso aqui então aqui o menos 3, vamos colocar aqui, ficamos aqui então h de menos 3, queremos descobrir o sinal. Aqui ficamos com o que aí então? Com menos 3, elevado aqui nesse caso a 3, menos 3 vezes menos 3, mais 2. Aqui ficamos com menos 27, aquela parte ali não é? Menos, então 27, esta parte aqui ficamos com mais 9, mais 2. O resumo aqui ficamos com o quê? O menos 27 mais 11, né? Aqui o sinal aqui na verdade é negativo aqui, o sinal é negativo. Logo, para todos os valores que estão abaixo de menos 1, o seu sinal ainda é negativo. Agora, vamos analisar os valores que estão entre esse intervalo. De menos 2 até aqui então 1. De menos 2 até 1, aqui temos também o 0, não é? Aqui temos o 0 aqui nesse intervalo. Vamos pegar apenas só um número daquele intervalo, só para vermos o sinal. Agora, pegando aqui, por exemplo, aqui então 1, substituindo naquela expressão, naquela parte ali, ficamos, por exemplo, aqui então, aí então h de 0 igual a 0 ao cubo, menos o 3 vezes 0, mais 2. Ficamos apenas só com 2. Logo, então é positivo aquele sinal. Vamos colocar aqui como sendo o sinal positivo. Posso colocar então o sinal positivo. Agora, acima, por exemplo, de 1, por exemplo, o número 2, que está nesse intervalo aqui acima de 1. Atenção, vamos colocar também com o seu sinal aí. Vamos testar o sinal. Então, para por exemplo, 2, ficamos com h de 2 igual a 2 ao cubo, menos 3 vezes 2, mais 2. Aqui ficamos com 8 menos 6, mais 2, em que é igual ao que aqui então? Para 2, por exemplo, ficamos com 8. Aqui o sinal fica positivo, não é? Por quê? Aqui ficamos com 10, o 10 menos, ficamos aqui então com 4, o 4 aqui é positivo. Não me interessa o valor, só quero o sinal. Logo, aqui é positivo. Vamos colocar aqui então valores positivos. Certo? Certo. Agora, vamos testar o sinal da função g. G é simples, não é? Visto que a função é x mais 1. Vamos testar para valores que estão abaixo de menos 1. Por exemplo, menos 2. Quando eu coloco menos 2 nesta parte aqui de x, ficamos aqui então, por exemplo, com menos 1. Logo, aqui está negativo. Para mais à direita, mais à esquerda, não é? Essa função aqui está negativo. Negativo, 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 por aí vai. Mas agora, para cima de 1, com certeza fica positivo aqui. Então, fica positivo, positivo, positivo. Teste, por exemplo, entrar por 2. O 2, colocando aqui, ficamos com 2 mais 1, igual a 3. Logo é positivo. Aqui é positivo. Então, chegou o momento de analisarmos os seus intervalos e o sinal correspondente para a nossa solução. Veja só aqui então, o sinal correspondente é simples de nos verificar. Por que é simples? Porque é simples. Veja só aqui então, vamos analisar
se nestes pontos os intervalos são abertos ou fechados ali. Vamos ver nossa equação inicial. O problema é este aqui. Nossa equação é esta aqui. Atenção. Acredito que tinha me equivocado aqui. Aqui é maior, na maior igual aqui. Aqui apenas é maior. Vamos retirar esse maior igual. Vamos retirar aquele que é maior igual. Não. Vamos retirar o sinal de igualdade. Por que vamos retirar o sinal de igualdade? Expliquei aqui. No logaritmando, essa expressão que nós temos aqui então, que é o nosso logaritmando, deve ser nesse caso aí então maior que zero, na maior igual. Automaticamente o nosso intervalo fica aberto. Vamos colocar aqui o intervalo aberto, aqui aberto, aqui também aberto, aqui também aberto e aqui também aberto. Agora multiplicamos. Vamos dividir agora, multiplicar. O menos que divide, não é? Que divide nesse caso aí então por menos. Aqui uma divisão de sinais. Aqui dá positivo aqui. Já sabe dividir sinais, né? Se não sabe, nem vale a pena assistir esse vídeo. Agora aqui temos aqui então mais que divide nesse caso por menos. Aqui é menos, colocamos então menos. Mais que divide aqui então por mais, é mais. Colocamos então mais. Mais que divide por mais é mais, colocamos então mais. Então, solução nós queremos pontos em que na verdade nos pontos em que essa função é positiva, que é neste ponto aqui, vai neste ponto aqui, pulamos ali até este ponto. Ou seja, solução, ficamos aqui então com x que pertence aos números, não é? X, não é? Domínio daquela função. O domínio daquela função, simplesmente, será nesse caso um x que pertence de menos infinito, não é? De menos infinito até nesse caso então menos 2, que é este ponto, aberto, união de menos 1 até 1, toda essa parte aqui deve ser aberta, tá? De menos 1 até 1, ainda está aberto, e por sua vez vamos unir com esta parte aqui. Vamos unir ali então com quem? Aberto também de 1 até no mais infinito. Assim, tá bom. Tudo bem? Agora, é mais ou menos assim que nós podemos, por exemplo, resolver aquela expressão que nós temos ali. Então, na verdade, a estratégia seria o seguinte: saber resolver então, inequações. Atenção, inequações quociente, produtos, por aí vai. Pode aparecer aqui em diversos casos. Ou seja, ter um pouquinho da base da matemática é muito importante para você tentar se sair bem nesta parte aqui do domínio de expressões. Vamos finalizar, nesse caso ainda para o último número aí. Veja só aqui então, para o nosso último número, uma expressão bem interessante também, mas em que é possível também resolver, é possível. Vamos afastar, aqui tá bom, aqui tá bom. Agora, nessa expressão, o que nós podemos entender seria então o seguinte. Nós temos aqui uma expressão, na verdade, em que uma expressão é arco seno. Ou seja, o f de x igual então a arco cosseno, não é? Arco cosseno de x, na verdade. Essa é uma função inversa. Chama-se aqui então função inversa. Função então inversa. Pesquisa também no YouTube, função inversa Júlio Mamadi, para perceber também este tipo de caso. Atenção. Agora, nas funções inversas, o que nós podemos entender é o seguinte. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, f de x ou y igual a, então, a cosseno de x. Então, eu posso dizer que então x é igual a arco, não é? Arco cosseno de y. Além de invertir. Quando inverto, eu tento, na verdade, isolar então o x que nós temos aqui. Essa que poderia ser a nossa função, nesse caso aí, então, inversa. Agora, nessas condições, eu também posso aplicar a mesma estratégia. Imagine só, esta parte aqui, então, de f de x é a mesma coisa colocar y. Já deve saber aí. Então, eu posso colocar entre y igual a arco cosseno, não é? Arco cosseno de 2x sobre aqui, então, 1 mais x. Agora, eu posso inverter. Ficamos aqui, então, com 2x sobre aqui, então, 1 mais x igual, quando inverter, essa parte fica cosseno. Cosseno, então, de y. Exatamente aí assim. Agora, depois disso, vamos analisar o seguinte. O cosseno, por exemplo, de y
em que ponto ela aqui então pode pertencer. Ou o que seria o cosseno de y? Veja só aqui então. O cosseno de y, qualquer que seja aqui então o cosseno, não é? O cosseno, ela que tem dois intervalos. Nós temos aqui então o cosseno, ela que então só pode variar do intervalo de menos 1 até 1. Só isso. O cosseno aqui então pode variar do intervalo de menos 1 até 1. Caso queira representar, por exemplo, aquela função, não é? Mais ou menos assim. Por aí vai. Nós temos o cosseno até que variar então deste ponto até este ponto, que é de 1 até menos 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Uma função f de x, vamos colocar aqui, uma função, não é, f de x igual a cosseno de x, o seu domínio, ela aqui então varia de menos 1 até 1. Então, esse que é o seu domínio. Agora, nessas condições, nós podemos dizer o seguinte, o que vem a ser, por exemplo, o cosseno daquela expressão. O cosseno desta parte daqui disse que é igual a este que nós temos aqui. Automaticamente, nós podemos levar esta parte daqui, então, substituir aqui está no cosseno. Ficaremos ali, então, com que? Com menos 1 menor ou igual a 2x sobre aqui, então, 1 mais x menor ou igual a, então, a 1. Agora, vamos resolver essa equação. A solução dessa equação é que será, então, a solução, ou seja, é que será, então, o domínio daquela expressão. Veja só aqui, então. Para essa equação, você vai ter que ser um pouco flexível. Eu vou ter que separar aqui em duas partes, por exemplo. Uma das partes partirá daqui até aqui. Outra parte partirá daqui até aqui. Agora, partindo daqui para aqui, ficamos com o quê? Ficamos com menos 1, não é? Menor ou igual a 2x sobre aqui, então, 1 mais x. Agora, olhando, por exemplo, para aqui, não é? Vamos olhar, então, neste lado. Aqui ficamos com que ele está com 2x sobre aqui, então, 1 mais x menor ou igual a 1. Certo? Certo. Agora, eu recomendo que você, então, passe, por exemplo, esses números para aqui dentro. Ou seja, ficamos com que ali, nós podemos colocar aqui então 2x sobre 1 mais x. Eu posso passar esta aqui então para este lado, ficamos aqui então com mais 1, e por sua vez, maior ou igual a 0. Certo? Certo. Agora, passo isso aqui para lá, vai também vai tirar negativo, visto que aqui está positivo, ficamos com 2x sobre aqui então 1 mais x menos 1 menor ou igual a 0. Agora, vamos resolver essa expressão. Resolver isto aqui, não é? Ou seja, a solução final será a interseção desta parte, não é? A interseção da solução 1 e a solução 2. Visto que aqui é 1, aqui vamos dizer que então aqui é 2. Agora, vamos resolver esta parte aqui. Vamos pegar 1. Pegando 1 primeiramente. Ou nós podemos organizar. Não tem problema. Veja só aqui então, esta parte daqui, então posso fazer o quê? Levamos este aqui, multiplicamos com este e depois somamos aqui. Ficamos com o que? Ficamos com 2x mais 1 mais x, dividido então por 1 mais x, maior ou igual a 0. Agora, levamos esta aí também, multiplicamos com este, depois adicionamos aqui. Ficamos com o que? Então com 2x menos 1 menos x, sobre aqui então 1 mais x, menor ou igual a 0. Agora, vamos organizar um pouquinho só. Aqui ficamos em cima com 2x, 3x, não é? 3x, visto que nós podemos somar 2x com mais x, ficamos com 2x, com 3x mais 1, né? Que divide por 1 mais x, maior ou igual a 0. Agora, esta parte ficamos com o que aqui? Aqui ficamos com 2x, este com este aqui é uma subtração, teremos apenas o x menos 1 sobre então 1 mais x, menor ou igual a 0. Vamos resolver, começando aqui então por essa expressão. Esta é uma equação quociente também. Aqui vamos aplicar a mesma estratégia que nós vimos na questão anterior. Vamos encontrar a raiz desta parte, depois fizemos a divisão. Já viu esta parte? A raiz daqui tem x igual a menos 1 sobre 3. A raiz daqui embaixo ficamos com x igual a, nesse caso, a menos 1. A raiz, por exemplo, daqui, né? Vamos começar em parte. Vamos resolver aqui. Agora, daqui eu poderia montar o nosso dispositivo para nos auxiliar, exatamente assim. Então, vamos colocar raízes. A raiz temos aqui então menos 1 sobre 3. Aqui ficamos com menos 1. Menos 1 fica mais para a esquerda. Vamos colocar aqui então o menos 1 aqui. Depois aqui então o menos 1 sobre 3. Certo? Certo. Eu posso traçar até aqui menos 1 e vamos traçar até aqui menos 1 sobre 3.
Agora, ali é maior ou igual, não é? Ali é maior ou igual, por isso nós podemos pintar esta parte, vamos pintar esta parte. Então, veja só aqui então. Neste ponto, nós vamos analisar o sinal. Imagina só, para valor que está abaixo de menos 1 sobre 3, que é, por exemplo, menos 2, o que irá acontecer? Quando eu coloco, por exemplo, menos 2 aqui, na verdade, aqui ficamos com menos 6 mais 1, será que está negativo, não é? Vamos colocar aqui o sinal negativo. E quando eu coloco, por exemplo, o valor que está acima deste ponto aqui, por exemplo, 1, 2, 3, por aí vai, aqui fica positivo, teremos aqui está positivo. Agora, da mesma forma aqui, quando eu coloco, por exemplo, aí então o menos 2, não é? Aqui fica negativo. Mas quando eu coloco, por exemplo, mais 2, que é um valor que está acima de 1, ficará que está positivo, não é? Positivo. Então, dividindo este com este, igual a quem está positivo. Este com este igual a quem está negativo. Este com este igual a quem está positivo. Nós queremos aqui então valores positivos. Logo, a solução da primeira parte será, nesse caso, esta parte aqui. Depois viremos pegar. Valor que está nesse intervalo e neste intervalo. Agora, vamos para a solução 2. Solução 2, esta aqui. Aqui vamos fazer a mesma forma, da mesma coisa. Vamos encontrar a raiz daqui, que é igual ao x igual a então 1, nem precisamos sofrer. Aqui também o x igual a então menos 1. E depois analisaremos o sinal. Agora, aqui vamos colocar, por exemplo, menos 1. Começamos com, aqui então, menos 1. Aqui 1, não é? Aqui é 1. Agora, quando eu levo, por exemplo, o valor que está abaixo de 1, que é, por exemplo, 0, coloco aqui, fica negativo aqui. Aqui fica negativo, aqui então é negativo. Quando eu levo o valor que está acima, não é? Com certeza que ficará positivo. Agora, quando eu levo, por exemplo, o valor que está acima de menos 1, que é 2, 3, por aí, aqui ficará positivo. Tá. Quando eu levo, então, o que está abaixo de menos 1, fica negativo. A solução será a divisão desses sinais. Este com este fica aqui está positivo. Aqui vamos colocar aqui está menos 1. Aqui está 1. Então, este com este aqui fica negativo. Aqui este com este fica então positivo. Então, a solução final será a interseção dessas duas soluções. Como assim, Julie? Veja só aqui então. Vamos fazer aqui então a interseção neste ponto aqui. Aqui ficamos com o quê? A solução, esta parte e esta parte, não é? Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 1, de menos infinito até aqui, depois de 1 até lá. Agora, vamos colocar aqui, por exemplo, menos 1, não é? Ali está vermelho. Esta parte aqui. A solução desta parte. Esta aqui corresponde a esta parte, no que eu representei aqui. Esse é o valor de x. Enquanto a solução que nós temos aqui, vamos representar aqui. Menos 1. Menos 1 também, de menos infinito, não é? Menos infinito até aqui está no 1. De menos infinito até está no 1, não tem problema. Até no menos 1, não é? Aqui então o intervalo aqui está fechado, aqui também fechado. Aqui é fechado. Agora, de menos 1 sobre 3 até mais infinito. Menos 1 sobre 3 corresponde a onde? Corresponde mais ou menos aqui. Ou seja, teremos aqui então, por exemplo, menos 1 sobre 3 ali. Depois até mais infinito aí. Então, aqui teremos uma interseção e também então, uma interseção. Então, a solução final, ficamos com o quê? Teremos o quê? Teremos que o x deve pertencer aos números, não é? Que parte de menos infinito até então menos 1, que é esta primeira solução, não é? União ali. União com esta parte que é de 1 até mais infinito ali. Ficamos ali então com 1 fechado, aqui é fechado aqui. 1 fechado de 1 até mais infinito. Exatamente aí então assim. Esse que teria sido o nosso domínio da função f. Então, é mais ou menos que nós podemos então representar. Esta primeira parte, na verdade, é o mais importante quando você encontra este tipo de expressão, é saber, aí então, é resolver as inequações polinomiais, as inequações racionais. Pode aparecer diferentes casos também, as inequações do segundo grau, as inequações modulares, por aí vai. Eu sou Júlio Mamadi, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e te vejo nos próximos conteúdos. Até lá! O sonho de todo estudante que está a se preparar para o exame de admissão IFP 2025 é ter a resolução de todos os exames dos anos anteriores. Está comprovado.
todos aqueles que tiveram sucesso no exame de admissão, como eu, os meus amigos, colegas, estudantes, usamos exames anteriores para se preparar. Bem, para os mais espertos, já se aperceberam que IFP vem repetindo exames há anos. Como fizeram em 2021, 2022, foi uma autêntica repetição. Analisando todas essas repetições, decidimos elaborar uma ferramenta poderosa, onde colocamos a resolução de todas as questões dos anos anteriores, passo a passo, e acompanhado com a sua respectiva explicação. Não só descendo um pouco do material, você encontra todos os enunciados dos anos anteriores, acompanhado com matéria de exames IFP 2025. Se conseguir colocar essa ferramenta poderosa nas suas mãos, não resta dúvida que a sua admissão estará garantida. E agora, cabe a ti.